2 anos depois da reportagem da Band Vale denunciar um crime ambiental no Parque dos Cedros, a Prefeitura de Campos do Jordão anunciou esta semana um projeto de revitalização do local, que teve árvores centenárias cortadas. A licitação deverá ser aberta ainda neste mês e a expectativa é de que as obras comecem em agosto. Este é o Parque dos Cedros em Campos do Jordão. Mas onde estão as árvores que deram o nome ao lugar? Poucos exemplares resistiram à degradação da única área verde do centro comercial da cidade, que agora deverá ser revitalizada. O projeto já está pronto. Convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado prevê investir R$ 422 mil no reflorestamento, entre outras melhorias. Esse é um projeto de resgate do Parque dos Cedros, que é uma área muito importante da cidade, que é uma área que vai ser revitalizada e reurbanizada para uso comum da população e de quem visita Campos do Jordão. Nós vamos replantar os cedros na praça, nós vamos revogar as concessões que no passado foram feitas para que fossem feitas obras ali na praça. E vamos transformar num parque público no centro da cidade, na Abernésia. O parque foi doado ao município há mais de 50 anos. Na década de 80, a Prefeitura passou a conceder o uso do espaço a entidades que começaram a construir sedes aqui. Em 2012, o jornalismo da Band mostrou o dano ambiental e a Justiça embargou as obras, já que cedros centenários foram derrubados. Segundo o prefeito, a revitalização vai ser o primeiro passo para transformar a área em um complexo de esporte e lazer, que inclui a área do estacionamento, campo de futebol e o ginásio esportivo. Nós vamos ter ali uma pista de bicicross para iniciantes, um parquinho de diversões infantil, área de lazer, área de ginástica, passeios públicos, bancos. Nós estamos gastando já algo em torno de R$ 3 milhões nessa primeira etapa. As obras todas já começaram, à exceção do Parque dos Cedros, e eu prevejo que até março, abril do ano que vem, tudo esteja absolutamente concluído e entregue para uso da população. A licitação deverá ser aberta ainda neste mês e a expectativa é de que as obras comecem até o final de agosto. Já na semana que vem, a Prefeitura pretende aprovar na Câmara, durante sessão extraordinária, um projeto de lei que revoga todas as concessões de terrenos aqui no local. Somente a Associação Comercial e o Grupo Escoteiros vão permanecer no Parque dos Cedros como guardiões da natureza. Para nós, com essa iniciativa de, mesmo correndo o risco de perder a sede escoteira, nós entramos com esse pedido de revitalização, de providências com esse parque, e hoje temos essa notícia maravilhosa com essa natureza que existia aqui em Campos do Jordão e que foi devastada aos poucos, né? Pela população mesmo. Inconscientemente foi se acabando. Vizinho há mais de 60 anos do Parque dos Cedros, seu José espera poder ter de volta a mesma paisagem que marcou a infância. O parque ele era todinho reflorestado e depois, com o decorrer dos anos, implantaram algumas áreas de lazer, tinha balanço, tinha gangorra. Enfim, era um parque como é normal em qualquer cidade que preza pelo lazer da juventude e da criança. Você espera ver isso de volta? Realmente esperamos que volte a ser um parque como era antigamente. E o tempo amanhã deve ter uma melhora, mas com alguns pontos de chuva fraca. Veja como ficam as temperaturas no mapa da Somar Meteorologia. Em Campos do Jordão, a previsão é de 8 graus nesta sexta-feira, 12 em Cunha, 15 em Lorena e Taubaté. Já as máximas atingem 25 graus em Pindamonhangaba, 24 em Guaratinguetá e Ubatuba. Em São José dos Campos faz 21 graus. Foi dada a largada para a corrida eleitoral. No dia 5 de outubro, o Brasil vai às urnas eleger deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República. Só aqui na nossa região são mais de 60 candidatos. O que pode e o que não pode durante a campanha, principalmente na internet, foram alguns dos assuntos discutidos hoje no Band Cidade Primeira Edição. O jornalista Renato Dias entrevistou o advogado especialista em direito eleitoral, Luiz Eduardo de Moura. Acompanhe. A partir agora, também do último dia 5, passou-se a permitir que se faça propaganda eleitoral.
pode-se fazer comícios políticos, usar carros de sons, fazer propagandas na internet, né? E essas propagandas, por exemplo, de comícios, existem alguns requisitos. Por exemplo, um candidato quer fazer um comício na Vila São José. Ele tem que avisar com antecedência de 24 horas a autoridade policial que vai fazer o comício. Esse comício também tem um horário que tem que ser feito das 8 às 22 horas. O carro de som só pode ser utilizado das 8 às 22 horas. Enfim, o candidato ele tem que agir em conformidade com a lei para que não seja multado ou penalizado com outro tipo de pena em razão da violação desses direitos. O senhor citou aí a internet, né? Estamos na era das redes sociais. Facebook, Twitter, tudo isso pode ser usado pelo candidato ou não? Houve algumas mudanças, né? Hoje você pode fazer propaganda na internet, sim. Você pode frequentar redes sociais. Você não pode comprar listagem de pessoas, né? O e-mail que você enviar, você tem que constar o descredenciamento dele, se você quiser, a qual o candidato é obrigado em 48 horas a descredenciar o seu e-mail, né? Existe o direito de resposta pela própria internet. Enfim, hoje a internet é o maior meio de se fazer uma propaganda eleitoral. Confesso aos senhores que isso me causa preocupação. Nós temos o problema de, às vezes, hospedar no site uma informação inverídica, na qual você comunica o candidato e tem 48 horas para retirar aquilo do ar, essa mensagem inverídica ou falsa. O que acontece? Muitas vezes essa matéria é compartilhada por diversas outras pessoas e vai causar um prejuízo imensurável ao candidato que teve a sua imagem violada através de uma mentira. Isso pode prejudicar muito a eleição. Então, o que nós precisamos é que os internautas, quando receberem alguma informação, checarem para ver a veracidade dela, para que não se propaguem mentiras em prejuízo de um ou de outro candidato. E vale lembrar que o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão começa no dia 19 de agosto. Após a promotoria questionar a criação de 32 novos cargos pela Câmara de Taubaté, a Justiça decidiu suspender todas as contratações. As vagas foram aprovadas pelos vereadores no último dia 30. Logo após uma ordem judicial determinar a demissão de 59 funcionários comissionados. De acordo com o Ministério Público de Taubaté, responsável pela ação, o projeto de lei criado pelos vereadores teria como objetivo principal driblar a decisão da Justiça de exoneração dos comissionados. Todos os 59 demitidos ocupavam postos como assessor parlamentar, técnico legislativo e administrativo. Advogados da Câmara entraram com recurso pedindo a revisão da sentença. A seguir no Band Cidade, o sofrimento de um apaixonado pela Holanda durante a semifinal contra a Argentina. Ele até criou um time inspirado na seleção que pega o Brasil no sábado, na disputa do 3º lugar da Copa do Mundo. E ainda, Museu do Cinema em São Bento do Sapucaí resgata a história da sétima arte. A hora certa para você, 7h10 agora.